As apostas online estão cada vez mais presentes no dia a dia dos brasileiros. E agora, com a Copa do Mundo, a tendência é que esse movimento aumente ainda mais. Mas até que ponto apostar é só por diversão, hein? E quando o hábito começa a afetar o bolso, a saúde mental e até os relacionamentos? Hoje, na pausa do café, a gente vai entender como identificar a linha entre o lazer e a dependência das apostas online. E às quintas-feiras, você sabe, a gente recebe sempre ela, né? Sempre muito bem-vinda, a doutora Solange Guastaferro, psicóloga. Doutora, vamos servir o café que nós preparamos com muito prazer para a senhora, tá? Gente, presta muita atenção nessa história que requer, obrigado Maísa, que requer uma atenção especial, minha, sua, de todos nós, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos filhos em casa, com irmãos. Doutora, quando é que a aposta deixa de ser uma diversão e passa a ser o que está destruindo, né, algumas famílias, quando passa a ser vício? Bom dia, bem-vinda. Bom dia, Douglas. Bom dia, Maísa. Bom dia a todos que nos assistem. Passa a ser problema realmente quando deixa de ser diversão. O cérebro, ele funciona através de neurotransmissores com uma substância chamada dopamina. Ela é uma substância que a gente trabalha com um sistema de recompensas. E a dopamina é um neurotransmissor que ativa a satisfação, a alegria, a empolgação. E se eu não tiver controle sobre isso, eu vou querer cada vez mais. Então, o jogo deixa de ser diversão para ser um alívio da emoção. Por quê? Existe aí um circuito, né, que eu vou dizer que é assim, por exemplo, eu jogo para me distrair, beleza, ok. Só que aí eu ganho, e aí a dopamina eu fico feliz. Quanto mais dopamina eu tenho, mais o meu senso crítico diminui. Então, como a dopamina é uma coisa que eu gosto... Você perde a noção. Você perde a noção, né? Você quer cada vez mais. Isso, porque a dopamina está alta e eu não tenho um crivo de dizer, não posso mais, eu não tenho mais esse dinheiro. E normalmente as pessoas apostam dinheiros que são para outras coisas, né? É para pagar o aluguel, é para alimentação, é para a escola do filho e acaba comprometendo realmente aí, e aí entra num desespero, numa ansiedade, né? Então deixou de ser diversão, não é mais, né? Certo. Doutora, então como identificar os primeiros sinais de que a pessoa está perdendo esse controle? Justamente quando a pessoa começa a perceber que aquilo está gerando ansiedade, frustração, ela não consegue mais dominar o jogo, né? Ela não consegue mais ter domínio sobre ela mesma. Então, aí é um momento onde a gente pode entender que aquilo está afetando a família, está afetando o trabalho, está afetando o lado social, quer ficar só jogando, não quer mais participar de nada, porque aquilo realmente virou um vício e se chama ludopatia. O que é? É o vício em apostas, é o vício em jogos. E esses jogos, o nome já diz, né? São jogos de azar. Então a máquina ela está preparada para não deixar você ganhar sempre. Ela já é uma coisa já preparada. Tem aquele ganho inicial para te estimular, despertar a curiosidade, mas depois ela vai puxar tudo e mais um pouco. A gente vive o período da Copa do Mundo, né? É o maior evento esportivo do mundo, capaz de mobilizar milhares e milhares de pessoas, Brasil e mundo afora. Esse período pode aumentar essa dependência ou estimular alguém que até então não experimentou jogar. Por que isso acontece e que cuidado a gente deve ter, principalmente agora nesse período? Então, já fizeram aí umas estatísticas, aumentou em 37% o número de apostas em bets. Nesse período? Nesse período. Então, é comprovado que aumenta mesmo, né? Porque o jogo também, a Copa do Mundo, envolve emoção, é uma emoção, né, que a pessoa vive, vibra, é gostoso. E aí tem os times de preferência. Tudo bem, o Brasil saiu, mas tem outros times, tem outras... A Copa continua e eu posso me afiliar a algum time e aí apostar também nesse time. Então, existe aí já essa estatística e a gente
Eu estudando vi que 1/3 da população do Brasil já jogou ou já teve experiência com o jogo. Então é muita gente, né? É um problema já de saúde mental, é um problema de saúde, porque assim, envolve dinheiro, envolve... E isso a gente tem percebido que está envolvendo tanto a saúde mental que há casos onde a pessoa entra num looping, a ansiedade, depressão, culpa, frustração, vergonha, e isso acaba tendo pensamentos suicidas, e há casos de pessoas que já se suicidaram por dívidas, por não conseguir saldar aquelas dívidas, né? E no desespero acaba se suicidando. É um problema de saúde, é um problema social, é de uma gravidade absurda. Porque são famílias que a gente tem relatos que são destruídas, pessoas que pegam empréstimos que têm que pagar com a própria casa. Sim. Ou com o carro, que é o bem da família, para alimentar esse prazer, esse vício em forma de prazer. Porque a dopamina gera esse prazer, né, quando você ganha. Então, já existe no SUS um âmbito de tratamento ambulatorial que você pode procurar ajuda para acabar com esse ciclo. A gente trouxe uma imagem, não sei se a gente pode jogar aí, será? Não sei. A gente aqui, ó. O ciclo da ilusão de ganho nas bets, então, ou seja, dessas apostas online. Lá, começa com uma simples esperança. Isso. Aí tem uma vitória inicial, a dopamina já aparece. Você vai aumentando as apostas, a dopamina. Aí tem uma perda. Pronto, aí tem uma perda, eu fico frustrado, não quero mais. Aí o que eu faço? Eu quero Você acha que vai recuperar. Aí já tem ali também falando sobre a dopamina, que também fica baixa, né? Então, aí o que o cérebro quer? Eu quero mais dopamina, eu me sinto bem. Você continua a jogar. Aí falou, vou tentar jogar para recuperar o que eu perdi. É a tentativa de recuperação. De recuperação. Então aí joga de novo. Aí joga de novo, até recupera, mas não recupera tudo que seria... Mas um pouco que recupera é da ilusão. Então da ilusão. Isso que vira o ciclo. Então seria aqui a ilusão de controle. Você acha que está no controle e que na próxima vai ganhar. Exato. Só que não ganha. Só que não ganha, né? Então esse ilustra bem o ciclo da ilusão, né? Então se você percebe que você faz isso, você precisa procurar ajuda, né? Precisa procurar ajuda. Tem ali o número do CVV, que é um centro de valorização da vida, onde você procura ajuda gratuitamente, falar do que você está passando. É um número que funciona 24 horas, né? Então a gente está vendo aí um problema de saúde mental mesmo. Doutora, nós somos comunicadores sociais, né? E nós temos um papel importante nisso. E meio de comunicação também, que é uma concessão de serviço público, né? A TV é uma concessão pública. Qual o papel das mídias, qual o papel de nós enquanto jornalistas, formadores de opinião nisso aí? Nesse estímulo ou nessa fala sobre isso. O que a gente está fazendo aqui agora é algo importante demais, né? Porque enquanto a gente fala, estamos aqui sentadinhos, tem pai e mãe em casa, desesperado porque o filho continua a jogar ou a própria pessoa está aí. O próprio pai, a própria mãe. Com esse ciclo que a gente acabou de mostrar, qual o nosso papel com relação a isso? Então, eu acho que nós, como comunicadores, me incluo nisso, é falar o que realmente acontece, como a gente fez agora, e numa propaganda, num incentivo, sempre dizer que isso é perigoso, entendeu? Porque você nunca sabe como o seu cérebro vai funcionar. A pessoa, por exemplo, experimenta o cigarro, né? E ela experimenta o cigarro, tem gente que vai se viciar e tem gente que não vai se viciar, mas a gente nunca sabe quem é. Então a gente precisa estar sempre precavendo, a gente precisa estar sempre orientando que essas coisas precisam ser calculadas, entendeu? Precisa ser. Então, vocês, como meio de comunicação, existe hoje uma propaganda muito grande sobre a liberação de jogos, tudo, né? A gente precisa se posicionar aí e ver que o país está adoecendo em função disso. 1/3 da população joga. Doutora, só pra gente finalizar, teve aqui um comentário da Maria das Dores, que está acompanhando a gente através do YouTube, e ela falou: bom dia, Douglas e Maísa e doutora. Eu sou vítima desse jogo, fiquei sem minha aposentadoria, gente. E gente da minha família também faz isso todos os dias e eu choro muito. Qual o conselho que você pode dar para Maria das Dores e para quem se identifica também com ela?
Maria das Dores e todo mundo, o jogo não pode se tornar uma fonte de renda, ele não pode se tornar uma outra fonte de renda. Então, se você está sentindo isso, procure ajuda. Existem os CAPs, existem o SUS, procure ajuda porque é uma doença. E toda doença tem tratamento, tem um protocolo para você deixar do vício, para você deixar da compulsão. Tudo isso tem tratamento. Da mesma coisa que a gente tem tratamento para o cigarro, para as drogas ilícitas, para o jogo também tem um protocolo de tratamento. Então procure ajuda. Doutora Solange, muito obrigado por ter vindo. É uma conversa esclarecedora. A gente precisa falar mais, muito mais sobre isso. E até a próxima. Beijo, muito obrigado. Eu que agradeço a vocês e a todos que nos assistem e se cuidem, né? Não deixe isso tomar conta da sua vida. E até quinta, se Deus quiser. Tchau! Valeu, doutora. Obrigado.